Em todo o mundo, os arqueólogos frequentemente fazem descobertas que podem ser surpreendentes e intrigantes ao mesmo tempo. Por exemplo, na África, esses especialistas encontraram tesouros que os deixaram perplexos e para os quais nem sempre têm explicações. Você sabe o que eles encontraram no Quênia, na África do Sul, no Marrocos e no Zimbábue? Bom, fique com a gente até o final deste vídeo para ver as descobertas aterrorizantes na África que ninguém consegue explicar. Vamos começar! Deixe-me falar-lhes sobre uma pedra de cor azul que foi descoberta em Serra Leoa, em 1990, por um tal de Angelo Pittoni, um geólogo de origem italiana. A história desta pedra certamente vai te intrigar, mas vai te fascinar ainda mais quando você tiver uma ideia da sua suposta origem. Bem, esta bela pedra, que como você pode ver tem uma bela cor azul, não só é bela, mas também é muito antiga, e particularmente leve. De fato, segundo análises realizadas em vários laboratórios do mundo, esta pedra é composta de 77% de oxigênio, enquanto o resto é composto de carbono, cálcio e um material desconhecido. O que você acha que é? É claro que ele não tem a resposta, e não é o único. Os muitos cientistas e especialistas que estudaram de perto esta pedra não conhecem sua verdadeira composição e, portanto, não sabem nada sobre sua origem. Para eles, não pode ser uma pedra terrestre, mas uma pedra de origem celestial, um detrito de meteorito, por exemplo. Talvez, mas para aqueles que acreditam em fenômenos paranormais, esta pedra, que tem sido chamada de Pedra do Céu, é sem dúvida de origem extraterrestre. Constituiria até prova tangível de que os extraterrestres teriam feito uma breve visita à África há milhares e milhares de anos. Você já conhece o Stonehenge, mas pode se surpreender ao saber que existe outro lugar na África que é igualmente notável e ainda mais curioso. Quer saber mais? Vamos à África Ocidental, mais especificamente na fronteira entre o Senegal e a Gâmbia, onde a civilização que povoou este lugar produziu uma das mais intrigantes e fascinantes maravilhas arqueológicas, os circuitos megalíticos de pedra. Situados em Senegâmbia, estes grandes grupos de círculos com mais de 350 km de comprimento e 100 km de largura consistem em mais de 1000 monumentos, incluindo montes funerários, ou seja, montes funerários onde foram enterradas pessoas ricas e importantes, bem como pedras esculpidas em forma de colunas com uma média de 2 metros de altura e pesando até 7 toneladas. As escavações revelaram material arqueológico que pode ser datado entre o século III a.C. e o século XVI d.C. Além disso, estudos revelaram que as pedras foram extraídas com ferramentas de ferro. O mais fascinante é que os círculos megalíticos da Senegâmbia nos deram uma imagem mais clara da sociedade que lá vivia naquela época e uma compreensão de seu nível de organização. Mas, acima de tudo, este local revelou os diferentes objetos que foram enterrados com os cadáveres e mostrou como esta civilização era próspera. Interessante, não é? Naturalmente, os círculos de pedra da Senegâmbia estão inscritos na lista do Patrimônio Mundial da Unesco e estão desde 2006. A África do Sul não é apenas o lar de reservas de vida selvagem ou minas de diamantes. Este país, no ponto mais ao sul do continente africano, também possui tesouros arqueológicos, mas há um que fascina todos que o descobrem. A propósito, este local pertence à Universidade de Witwatersrand em Joanesburgo, o que permite que os cientistas continuem suas pesquisas e estudos lá regularmente. A propósito, você sabe sobre o que é esses estudos? Fósseis. Isso mesmo, estamos falando das grutas de Sterkfontein, um sistema de cavernas descoberto no final da década de 1890, considerado um dos locais fósseis mais ricos do mundo. Na verdade, acredita-se que os fósseis encontrados lá têm mais de 4 milhões de anos e representam o nascimento da humanidade, como evidenciado pelas milhares de ferramentas de pedra que foram encontradas ali. É, portanto, natural que este local continue sendo objeto de escavações paleontológicas e atraia um grande número de turistas entusiastas dos fósseis. Os cientistas muitas vezes fazem descobertas surpreendentes ao explorar uma área específica. Na África, por exemplo, não faltam descobertas incríveis, mas se há uma coisa que muito intriga os pesquisadores, é o que eles descobriram na ilha de Al-Juan, uma ilha na costa leste da África. Esta ilha, que supostamente é o resultado de um vulcão, não é composta apenas de rochas vulcânicas, mas também um lar de uma rocha que não deveria estar ali. Isto é quartzito, um tipo de rocha que se forma a partir do arenito e geralmente é encontrada no leito de um rio ou delta, mas nunca em um vulcão. Exceto que esta rocha foi encontrada nesta ilha no meio do oceano, para o espanto dos pesquisadores. O que trouxe essas rochas para a ilha? Um mistério. Ninguém sabe como essas pedras de quartzito foram parar ali, apesar dos estudos que estão sendo feitos para investigar a origem.
Talvez chegue o dia em que os cientistas encontrem a resposta, mas enquanto isso, estas pedras de quartzito são um deleite dos ilhéus, que as usam como ferramentas para afiar as suas facas. Berenice é um antigo porto egípcio de 2000 anos no sudoeste do Egito. Além do papel que desempenhava, a antiga cidade faraônica tinha uma peculiaridade que a distinguia de outras cidades. Quer saber qual é, não é? Bom, deixe-me dizer que você não vai acreditar. Até porque os cientistas que visitaram a área ficaram muito surpresos com esta descoberta. Bom, para satisfazer a sua curiosidade, eu vou dizer o que faz a Berenice especial e diferente de qualquer outra cidade. O antigo porto era o lar de um cemitério de animais. E eu não digo tumbas de animais mumificados ou enterrados após serem sacrificados por algum ritual, mas um cemitério onde gatos e cães eram enterrados por seus donos após sua morte natural, com coleiras e outras joias, peças de cerâmica e roupas para protegê-los. Os cientistas que escavaram este antigo cemitério também descobriram que os animais eram enterrados em sepulturas individuais e que alguns deles apresentavam sinais de doença e eram tratados por humanos. Uau! Isso prova que os animais de estimação já existem há muito tempo. Há muitos locais em todo o mundo cuja arquitetura sempre seduziu arqueólogos. Mas você sabia que o continente africano também tem um verdadeiro tesouro arquitetônico? Antes de eu te dar o nome e o lugar, dê uma olhada nestas fotos. É Doukegel, um sítio arqueológico localizado no Sudão, onde em um momento foi a antiga Núbia. No entanto, sua arquitetura de padrão circular é de uma complexidade que há muito tempo intrigou arqueólogos especializados no Sudão. Por esta razão, uma missão conjunta entre os suíços, os franceses e sudaneses realizaram estudos durante vários meses para entender melhor o que tornou este local tão impressionante. O que é certo é que os egípcios tiveram muito a ver com esta arquitetura incrível. O Quênia não é apenas uma terra de safaris, e seu nome não está ligado apenas aos leões e à tribo Maasai. Este país é o lar de outra misteriosa maravilha que certamente vai te deixar sem palavras quando você descobrir do que se trata. Na cidade costeira de Kilifi, há uma floresta que abriga as ruínas de uma antiga cidade chamada Gedi. Conhecida como as Ruínas de Gedi, este rico sítio arqueológico foi descoberto em 1884 por John Kirk, um britânico que morava em Zanzibar. Desde então, o mistério ainda paira sobre esta antiga cidade queniana que abrigava mesquitas, casas e até mesmo um palácio, porque ninguém sabe para onde seus habitantes foram. Naturalmente, isto deu origem a várias teorias e hipóteses para explicar as possíveis razões pelas quais os habitantes de Gedi abandonaram a cidade durante o século XVII. Alguns dizem que foi destruída por invasores, enquanto outros dizem que as águas recuadas do Oceano Índico forçaram os habitantes a abandonar a sua cidade para encontrar água em outro lugar. Outra hipótese sugere que a peste negra, trazida por exploradores portugueses, matou todos os habitantes. Entretanto, a falta de provas que sustentem qualquer uma das hipóteses significa que o mistério desta antiga cidade ainda paira no ar, e talvez nunca saibamos exatamente o que aconteceu com os habitantes de Gedi. Se eu te perguntar quais são os idiomas escritos mais antigos do mundo, você vai responder sem hesitação: grego e chinês. Você pode pensar assim, mas na verdade existem idiomas escritos muito mais antigos do que esses. Alguns deles datam da época pré-histórica. Portanto, para te corrigir, você deve saber que os especialistas em escrita e línguas escritas descobriram que as línguas escritas mais antigas do mundo vêm da África. Esses escritos foram encontrados na antiga Núbia, Etiópia, Nigéria, Libéria e muitos outros países africanos. Entretanto, o mais perturbador para estes arqueólogos foi a constatação de que o continente africano também possuía a maior coleção de línguas escritas do mundo, testemunhando sua grande civilização muito antes da chegada dos ocidentais. Agora vamos para Marrocos, no norte da África, para ver essa descoberta incrível que arqueólogos fizeram há alguns anos. Enquanto trabalhavam na caverna de Bismoune, no sudoeste do país, pesquisadores viram objetos que estimam ter entre 142 mil e 150 mil anos. Você sabe quais eram? Joalheria, a mais antiga do mundo. Estas joias eram feitas de conchas e foram criadas por uma população que talvez se distinguia na fabricação de joias. Talvez a população estaria na origem das primeiras joias feitas no mundo, feita à mão com ferramentas finas. Esta antiga joalheria também tinha furos para a inserção de um cordão. Cientistas também acreditam que as joias não só foram usadas como ornamentos, mas também foram usadas como um meio para revelar sua identidade. O continente africano é sem dúvida uma terra rica em tesouros arqueológicos, e parece que os pesquisadores não terminaram com as descobertas. Recentemente, no Zimbábue, uma equipe de cientistas fez uma descoberta surpreendente que eles não esperavam fazer. Para dar uma ideia, esta coisa se chamava Mbiressaurus rati e era gigantesco.
Você adivinhou? Isso mesmo, estamos falando de um dinossauro, e não um qualquer. Estes cientistas descobriram o dinossauro mais antigo da África. De acordo com os estudos feitos pelos cientistas e segundo estimativas, o Mibesarus hatch teria vivido em nosso planeta há mais de 230 milhões de anos. Foi até descrito como um dinossauro de 2 pernas com pescoço longo e altura de 1 metro. Não é incrível? Se você já esteve no Zimbábue, pode ver seu esqueleto quase completo no Museu de História Natural. Agora dê uma boa olhada nesta foto. Obviamente você pode pensar que é apenas mais um tesouro desenterrado em alguma escavação na África. Não é apenas isso. Não é apenas um tesouro nem um objeto extraterrestre. Veja estes pequenos objetos redondos empilhados dentro desta cápsula. Bem, isso é uma bomba de fragmentação. Se você não sabe o que é uma bomba grande contendo várias bombas pequenas, que estão espalhadas por áreas muito grandes. Infelizmente, estas bombas foram lançadas em muitos países, inclusive no sul do Sudão. Às vezes elas não explodem, representando uma ameaça real para as crianças ou agricultores que trabalham nestas terras. Os líderes africanos agora estão condenando fortemente o uso destas bombas. Agora, conte pra gente nos comentários, você já ouviu falar de outras descobertas surpreendentes na África? Não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal.